resposta para essa dúvida ela é bem simples. O segmento que mais compra SEO, na maioria das vezes, está exausto, cansado de tanto investir em mídia paga, já que todo mundo está investindo em mídia paga. Google Ads, Facebook, Instagram. E o SEO passa a ser uma alternativa ao que ninguém ou quase ninguém está fazendo. E a partir do momento que você consegue um resultado incrível para um cliente que contrata você em SEO, isso será uma garantia de renovações de contratos contínuas. Mas não se iluda, nem todos os clientes, nem todos os segmentos que investem em mídia paga estão preparados para fazer o trabalho de SEO. Eu recebo frequentemente empresas que querem fazer SEO, que conheceram essa forma de marketing, mas de alguma forma eles querem fazer o SEO, só que eles não têm, digamos assim, uma cultura de investimento em marketing como os outros clientes que eu já atendo. Eles até investem em marketing digital, em Google Ads, mas investem em valores de 100, 200 reais, 300, 500 reais. Dessa forma, quando você recebe uma solicitação de orçamento de SEO, a primeira coisa que você tem que ter como consciência é tentar entender o quanto essa empresa que está tentando fazer um orçamento com você investe. Ou, até mesmo, quando você vai prospectar, você tem que tentar entender se eles já têm essa cultura de investimento em marketing digital. E a partir desse próximo valor que talvez você consiga descobrir desse seu prospect, você vai ter uma ideia se você consegue ou não trabalhar com essa empresa. Por exemplo, se eu tenho um caso onde o nosso plano mínimo hoje de SEO dentro da agência parte em média de 2 salários mínimos para uma consultoria mensal, praticamente impossível de eu conseguir vender SEO para alguém que investe 100, 200, 500 reais em Google Ads e talvez 1.000 reais em Google Ads. Mas agora, se esse prospect já tem um poder de investimento de 3, 4 mil, 2 mil reais em Google Ads, a história muda. Uma reunião bem conversada, uma explicação de exemplos de cases, de história de resultados de outros projetos, muda na hora da venda. Porque esse cliente que já tem um poder de investimento e ele investe em Google Ads e sabe que tem que pagar cada palavra que aparece lá no topo para ter clique para o seu site, vai entender o SEO de uma forma incrível e vai saber o mais importante, que a maioria dos seus concorrentes provavelmente não está trabalhando SEO. Agora, quando você está iniciando no SEO, que são vários casos que eu conheço de pessoas que seguem a escola de SEO e que fazem os nossos cursos, quando você está no início, entre nas reuniões para aprender, para poder testar e treinar o seu poder de venda. Afinal, quando você é um iniciante nessa área do marketing digital, quando você é o que eu chamo de urgência, você é quem vende, você é quem executa, você é quem cobra. Então aproveite cada momento para fazer treino. Você, no dia a dia, precisa treinar cada vez mais as suas habilidades de venda e, claro, de execução do serviço de SEO. Então cuide-se para se comparar, por exemplo, com o Luciano, que está aqui falando de uma experiência do que tem na sua agência, que já tem muitos anos de estrada, que já tem muitos cases, muitos resultados. Se você está começando, lembre-se daquela música que diz dessa forma: ninguém nasceu no topo da montanha e a escalada vai ser sempre árdua. Só que aquele que resistir ao processo vai ter a vista mais fantástica. E agora, voltando para a dúvida principal desse vídeo, eu vou trazer a minha experiência dos segmentos que eu gosto mais de atender. E eu gosto mais porque esses segmentos eles têm uma cultura digital de investimento em marketing digital e dessa forma eles têm geralmente poder para investir. Isso vai me evitar dor de cabeça na hora das cobranças, vai me evitar muitos problemas no futuro e vai me garantir o principal: se eu entrego um bom resultado, eu terei bons retornos de renovação de contrato. E lembrando que o canal da Escola de SEO é para fomentar o mercado de SEO no Brasil, que é pequeníssimo, e o Luciano tem também a sua história, a sua agência, o seu negócio, e por isso que o Luciano vem aqui a público trazer experiências vivenciadas no dia a dia. E assim são todos os nossos treinamentos, em base de experiência vivenciada. Partindo desse ponto, já que você entendeu agora que segmentos que têm mais grana para investir são mais interessantes, e segmentos que já têm uma cultura digital de investimento em marketing digital é outro ponto muito importante, eu trago agora para você os meus segmentos preferidos. Em primeiro lugar, eu coloco imobiliárias, porém, ou também podemos adicionar construtoras, porém eu diria o seguinte: você está no início de SEO,
não se jogue em serviços de SEO para imobiliária. Imobiliária tende a ser mais dificultoso. Por quê, Luciano? Porque basicamente você vai brigar com o Zap Imóveis, vai brigar com vários portais grandes de imóveis. E lembra que eu falei que as imobiliárias investem pesado? Geralmente essas imobiliárias podem até ter concorrências de SEO que você vai enfrentar. Então o meu conselho é que você procure não brigar no segmento de imobiliária. Tem alguns detalhes, alguns segredos, como por exemplo, você não vai conseguir colocar uma imobiliária numa primeira colocação para a palavra imobiliária em tal cidade, se essa imobiliária tem 50 imóveis e o concorrente dela tem 2.000 imóveis. E tem um mínimo básico aplicado de SEO. O Google entende e sabe o que ele tem que entregar para o usuário, opções, qualidade, muitas opções de imóveis. Ou seja, tem algumas nuances, alguns detalhes que eu preferia que você deixasse isso para um segundo momento se você está iniciando em SEO e preferisse pegar algo como o segundo segmento que eu vou trazer aqui, que é o segmento da área da saúde. Clínicas odontológicas, clínicas de cirurgia plástica, cirurgiões plásticos, enfim, e também clínicas de olhos, clínicas de ultrassom, ou seja, procure talvez esse segmento que é uma opção mais interessante e mais fácil, porque a maioria, quase todo mundo, quase ninguém está fazendo SEO nesses segmentos. Imobiliárias, construtoras, como eu citei, são principais, assim, digamos que você não tem problemas financeiros, porque geralmente essas empresas estão bem, digamos assim, acostumadas com investimentos em marketing e guardam uma grana para isso. Agora, as clínicas odontológicas, pode começar algumas delas terem problemas, não são todas, elas tentam brigar, são muita concorrência de nível de pago e tem muito dentista e automaticamente não tem nem tantos pacientes às vezes, ou os pacientes não têm grana para fazer os tratamentos e tudo mais. Então, eu diria que de bala na agulha, digamos assim, imobiliárias e construtoras seria interessante. E um terceiro segmento aqui que eu gosto de trabalhar demais e também é um segmento que tem assim o brio da competição no sangue, é o segmento de indústrias. Eu atendo algumas indústrias e o mais legal dessa história é que eles querem sempre ser os melhores da indústria deles. E eles querem estar à frente nas pesquisas do Google referente às palavras-chave que eles querem posicionar. Mas eles querem muito, demais, e isso faz com que nós consigamos entregar um resultado pequeno, médio, e o cliente vai se empolgando, gostando cada vez mais. E o mais legal e incrível é, assim como no segmento de imobiliária, que também tem um poder muito grande de querer ser o primeiro colocado, o mais legal disso tudo é que isso renova contrato. E quando eu falo que você também tem que encontrar o cliente que tem, digamos assim, uma busca pela competição, por querer ser o primeiro a todo custo, eu diria para você, profissional de SEO, se está no início principalmente, ou no meio da sua carreira, você tem que ter no sangue a competição. Se você observar aqui, eu tenho troféus, eu tenho aqui, aqui também bola de futebol, tudo isso me faz lembrar a minha fase de competição. Isso tem nexo total com o serviço que eu faço hoje. E eu faço uma verdadeira festa quando eu chego na primeira colocação e mando no grupo do cliente lá de SEO que a gente tem no WhatsApp, mando figurinha, mando o GIF, posto na rede social, marco o cliente muitas vezes, claro que isso tudo em contrato também para poder fazer isso, né? Tem esse ponto quando você vai para a rede social divulgar, e eu faço uma verdadeira festa. E o cliente percebe isso, ele percebe que eu estou jogando no time dele para botar ele lá no topo, ele fica feliz, a gente fica feliz, o contrato é renovado, e renovado com 5 estrelinhas, e ainda eu posso cobrar mais para colocar outros serviços adicionais. E se você quer aprender tudo o que eu faço na minha agência, faça o curso Minha Agência de SEO, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, e também veja esses vídeos que eu vou deixar aqui, que tem tudo a ver com SEO, para você aprender cada vez mais. Não esqueça, se você gostou, curta o vídeo aqui e comente também. Grande abraço para você e te vejo num próximo vídeo, numa próxima aula. Se inscreve para garantir a próxima aula.